Uhum. Pode começar. Pai amado, soberano Deus, sobre nossas vidas, te entregamos esse momento agora, Senhor, em tuas mãos, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que o Senhor venha agir, Pai, nas nossas vidas, onde a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, que é cortante, que penetra, Senhor, e que possa dividir, Pai, aquilo que é do Espírito e aquilo que é da carne, aquilo que não pertence ao Senhor. Só o Senhor pode fazer isso sobre nossas vidas, e nós entregamos isso nas tuas mãos. Entregamos as nossas palavras, os nossos atos, os nossos pensamentos nesse momento. Nós queremos nos voltar totalmente ao Senhor, aprendendo, Pai, a tua palavra, crescendo nela, para não mais, Senhor, ter como um alimento o leite, Senhor, mas algo sólido, algo, Senhor, que faça, Senhor, da nossa vida, Pai, crescer, Pai, crescer espiritualmente, crescer contigo, crescer em intimidade, crescer na palavra, para que o teu reino, Senhor, venha fazer sentido e verdade nas nossas vidas e assim possamos alcançar outras vidas através, Pai, da tua palavra que é a verdade, a tua palavra que é pura. Amém. Entregamos a vida do Lucas, do professor, obrigado pela disponibilidade dele. Amém. Sei que é luta para ele estar aqui. Eu sei, Senhor, que há opressão, há dificuldades, mas ele se coloca, Pai, à disposição para nos ensinar. Ele se coloca à disposição de Ti, Senhor. Não nossa, mas de Ti, em primeiro lugar. Nós glorificamos a vida dele, Senhor, por ele Te pertencer e pelo entendimento que ele tem da palavra. Eu peço, Deus, que o Senhor venha ser o escudo protetor, Pai, na vida dele. Que o Senhor coloque nele a Tua armadura. Que o Senhor revista ele, Pai, da Tua santidade. Que o Senhor revista ele, Senhor, da Tua proteção. Dê as armas necessárias, Senhor, para que ele venha lutar contra tudo aquilo, Senhor, que deseja que ele pare, Deus. Eu peço, Deus, que a Tua paz, que excede o entendimento, a Tua alegria, seja contagiante na vida dele e que a Tua força protetora, Senhor, venha sobre a vida dele, Pai, trazendo refrigério, trazendo conforto, trazendo, Pai, a Tua paz. Em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos esse momento, esta noite, te entregamos a palavra de hoje, para que ela venha penetrar no mais profundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Então, irmãos, o estudo de hoje é sobre o capítulo 11 de Gênesis, que fala da soberba de Nimrod e a confusão das línguas. Então, eu vou ler o texto ele não é tão longo, depois começa uma genealogia e nós vamos fazer os comentários. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos, gerou filhos e filhas.
Viveu a Faxade 35 anos e gerou Selá. Viveu a Faxade depois que gerou Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Selá 30 anos e gerou a Éber. Viveu Selá depois que gerou a Éber 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. Viveu Éber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleg tinha 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e Arã. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca, e pai de Iscá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, Sarai sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Então, irmãos, essa leitura, ela dá lugar novamente a fazer um calendário de gerações, né? E a gente consegue mais ou menos aqui colocar um tempo para esses acontecimentos, né? Segundo o que eu pesquisei aqui, que pude encontrar, a Torre de Babel, que está aí nessa sequência, ela aparece mais ou menos aí na época de Serug. Eu tenho uma confusão com esses nomes, eu preciso dar uma conferida aqui. Espera só um pouquinho. Tem o Peleg e tem o Serug. Deixa eu só dar uma confrontada aqui com o calendário. Bom, não achei mais. Bom, então, vou mostrar aqui uma tabela que dá para fazer a partir desses versículos, né, das gerações, onde você tem os anos, o tempo de vida que cada um tem, antes e depois da geração de um dos seus filhos, até chegar a Abraão, né? Então acho que foi Peleg, não foi Serug, porque Serug já é bem próximo de Abraão. Então, o que eu estava falando, né, que a data do aparecimento de Abraão como um patriarca, né, ele está aí próximo de 1947, né, que contando Peleg mesmo. Peleg. Então, a data, obrigado, irmão, a data é mais ou menos aí 1947, 48, onde surge Abraão como patriarca, né, que é muito interessante, que dá uma ideia muito próxima da contagem, né, de Jesus até o surgimento do Estado de Israel, né, em 1948. Então, de Adão até Abraão também dá essa mesma contagem. Então, existe lá na Babilônia resquícios arqueológicos dos zigurates, que eram essas torres que eles construíam, né, para fazer uma religião ou para exercer um sacerdócio de uma religião, né? Então, existe uma discussão, né, se o formato dessa torre era mesmo redondo ou quadrado, né?
por causa da forma desses zigurates que tinha lá no começo. Então, a localização exata com o resquício da torre não é encontrada. É encontrado torres muito próximas, né, com uma descrição de que realmente houve algo parecido naquela época, né? Então, por certo, houve uma destruição tão grande ali que acabou não deixando resquícios, né? Ou algo que ficou é muito menor do que o que está, né, descrito na Bíblia, porque foi destruído, né? Essa torre foi destruída. Então, o que aconteceu foi que o Nimrod, né, pelo que está descrito, ele ficou com medo de que houvesse outro dilúvio que destruísse a terra. Então, o Senhor tinha prometido que não haveria mais dilúvio, né? E por causa desse medo, ele criou essa situação de construção da terra. E o que é engraçado, que ele tinha na visão a ideia de construir uma torre que subisse até os céus, e dentro das ambições dele, tinha várias coisas acontecendo. Uma era ele querer se tornar como Deus, né? Porque ele foi o idealizador dessa torre. E a outra, né, é que ele queria se ajuntar e fazer um nome, né, como uma religião universal, um globalismo daquela época, né? Ou seja, ele queria propor uma união e uma paz, né, uma forma de paz mundial, né, em torno dessa situação, para que ele pudesse ter o destaque, né, assim como Deus, né, porque façamos um nome, está bem ligado à situação que Deus já tinha um nome, né, a ser temido e ser respeitado. Então o Senhor vem e confunde as línguas, né, e começa a ser chamado de Babel, né, aquele lugar, porque Babel é porta dos deuses, segundo a tradução. Então significa que ali eles teriam acesso, né, aos deuses, ou os deuses teriam acesso a eles, né, através desse culto, dessa religião universal, né, porque tudo ali estava ligado, não era só uma construção, vamos dizer assim, por um edifício, como hoje se constrói, né, para moradia de pessoas, ou simplesmente uma obra de engenharia como algo a ser como um financiamento, né? Não, estava muito ligado mais à parte espiritual. O que é engraçado é que dá para perceber, por exemplo, o que é uma busca, né? Se você pensar no que Nimrod estava querendo construir, e no que Deus realmente gostaria que nós fizéssemos em relação a quando a gente edifica algo espiritual, né? O que é isso? A gente olha para dentro do nosso coração, né, e a gente sente falta de Deus, sente falta de significado, e a gente quer viver algo que vale a pena, em que a nossa vida se torne algo proveitoso, que não venha a ser uma vida fútil e vã. E a humanidade, ela tem essa prerrogativa de se ajuntar para criar uma situação muito parecida com essa de querer dar significado às coisas e querer, como eu posso dizer, tornar a vida centrada em um objetivo, que todos se sintam úteis atrás desse objetivo e possa viver justificando, né, às vezes o egoísmo de um grupo ou de uma pessoa, né, como a gente já viu na história, reis, imperadores que fizeram esse tipo de proposta e levaram as pessoas para esse tipo de situação. Então, olhando para dentro do coração de Nimrod, a gente vê que ele teve essa proposta, né, porque ele se achava poderoso, né, por aquilo que ele conseguia conquistar, porque ele usou a arte da guerra, né, aliás, a arte da caça, né, como arte de guerra, para dominar as pessoas e submeter elas.
Então, nesse ponto, foi que começou esse lugar de adoração aí, por meio desta torre. E eu vou ler aqui um trecho que explica bem isso que eu estou tentando expressar agora. Nimrod, um caçador. Foi de Sinar, diz-nos o registro histórico, que Nimrod saiu às sucessivas conquistas. Ele veio a ser conhecido como poderoso caçador, que indica tal distintivo a Nimrod. Este distintivo não é mero, pois o vocábulo poderoso, segundo o original, denota tirania. Nenhuma pessoa tem base para exercer domínio sobre seu próximo, contudo Nimrod veio à prática de tirania entre os povos da Mesopotâmia. De almas humanas, ele fazia prisioneiros e escravos. Certamente que as iniciativas de Nimrod não eram condizentes com a vontade do Senhor da criação. De fato, o Senhor não deu origem a qualquer autoridade governamental humana. Todos os impérios e nações desta terra são inconsistentes, pois não estão fundamentados de acordo com a verdadeira justiça. Embora possa existir, segundo a permissão divina, nenhuma das nações ou poderio vigente entre os homens, seja ditador ou democrático, é segundo a perfeita vontade de Deus, conforme Romanos 13:1 e Apocalipse 11:15. A história é testemunha de que todos os reinos do mundo são provenientes da ganância e orgulho humanos. Com razão, a Bíblia diz: tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para o seu próprio dano. Eclesiastes 8:9. A Bíblia nos informa que foi propriamente Nimrod, em sua arrogância de caçador e fundador de cidades, que a oposição ao Criador tornou-se notável na humanidade. Gênesis 10, de 8 a 12 e 11, de 1 a 9, onde nós lemos hoje. Nimrod foi um edificador de cidades, o fundador do antigo Império Babilônico. Sob o seu governo, diversas cidades-estados na Mesopotâmia foram unificadas, expandindo assim o seu domínio sobre os povos adjacentes. Entretanto, o primeiro registro sobre as cidades nas Escrituras não se encontra em Gênesis 10, mas sim em Gênesis 4. E é de interesse considerar o que segue. No capítulo 4 de Gênesis, nos é dito que após ter saído da presença do Senhor, Caim veio edificar uma cidade. O leitor perspicaz percebe a pertinência do escritor de Gênesis ter feito menção de Caim e de Nimrod como fundadores de cidades. De fato, há um elo entre esses dois personagens, mas qual? Em Gênesis 4:17, lemos que Caim edificou uma cidade e chamou o nome de cidade pelo nome do seu filho. Caim não atribuiu os méritos ao Senhor da vida, do qual depende todas as coisas, Atos 17:25, mas a si próprio. Ora, quando olhamos para o capítulo 11 de Gênesis, vemos o mesmo princípio operar. Passamos para nós um nome. Tanto a cidade quanto a torre construída pelos habitantes pós-diluvianos foram produtos da arrogância. Aqui notamos a repetição da história, a tendência natural do coração afastado da presença de Deus. A cidade e a torre no Vale de Siná foram construídas para a glória do próprio homem. E é sempre assim, quando nos afastamos de Deus, sempre assumimos uma postura arrogante. Façamos para nós um nome. Não há intenção alguma de glorificar o Criador, que é bendito eternamente. Romanos 1:25. Do mesmo modo, como o primeiro homicida edificou uma cidade para exaltar sua descendência, os homens da antiga Ciméria construíram o que esperavam ser a apoteose da humanidade sem Deus. No entanto, devido ao espírito de idolatria que incitava os construtores da cidade e da torre, Gênesis 11, 5 e 6, que nós lemos também hoje, o Senhor desceu para confundir-lhes a língua. Gênesis 1, 11 e 9. Qual foi o intento da construção da cidade e da torre registrada em Gênesis 11? Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. O nome que os homens buscavam fazer estava relacionado à edificação de uma cidade e de uma torre, com qual propósito? De que toda a humanidade tivesse apenas um único império, no dizer dos habitantes de Sinar, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Que desejavam eles? Eles aspiravam a ver um só governo na terra, para que não fossem divididos, que houvesse paz perpétua entre tribos, povos e nações, unidade e paz mundial. Porventura não é o que anseia o coração humano,
Em verdade, este anseio expressa o desejo do próprio Deus para a humanidade. A Bíblia diz: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito. Sofonias 3:9. Apocalipse 22, de 1 a 5. Mas em que base se deu a iniciativa dos habitantes de Sinar? O projeto de construção da famosa torre era algo de vaidade. Tratava-se de um cometimento segundo o cego orgulho, algo sem a presença do verdadeiro, o único doador de verdadeira paz e unidade. Apocalipse 19:11, João 14, 27, 17 e 22. A Bíblia nos diz que antes do regresso do Senhor Jesus Cristo, haverá um futuro governo mundial que implicará em uma unidade político-econômica e religiosa. Tal governo terá como líder o que os apóstolos designaram como anticristo, Apocalipse 17, 17. Em verdade, este fato se encontra como um princípio no primeiro livro da Bíblia. Da religião de Caim, a arrogância e a rebeldia de Nimrod, a humanidade tem se distanciado cada vez mais do Criador. Os homens, como Caim, têm procurado adorar a Deus de acordo com seus próprios conceitos, e como Nimrod procuram a glória para si mesmos. Não são estas precisamente as marcas do anticristo e do seu já presente reino? Veja 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 7, conforme João 5, 43 e 44. Em verdade, Caim é o personagem e o personagem Nimrod foram dois ensaios de Satanás em ter aquele que será seu representante máximo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. Então, irmãos, esse era o intento desta torre, né? Um império religioso que pudesse juntar os povos, né, com todas as prerrogativas de um único reino, né, com uma paz que viesse a unificar os povos por meio da adoração ao homem, não a adoração a Deus, né? E por isso houve confusão. Eu vou ler mais um trecho aqui que diz respeito à religião que foi fundada nessa época, né? Em seu livro As Duas Babilônias, de Alexandre Rizop, afirma que foi em Babilônia que surgiu a mais antiga tríade divina: Nimrod, Semíramis e Tamuz. Sim, o conceito de divindades pluralizadas ou consortes divinas tem suas raízes na antiga Babilônia, como se deu a origem da tríade que tem Nimrod como um dos partícipes. Já temos visto algo concernente a Nimrod, o caçador. A história diz que Nimrod, por suas conquistas e por ter fundado os reinos, foi tido como um deus. Mas quem teria sido Semíramis? Semíramis foi a rainha que conquistou antigos reinos e com Nimrod, seu marido, fundado a Babilônia e Nínive. Estudiosos da antiguidade afirmam que logo após a morte de Nimrod, Semíramis teve um filho, Tamuz. Contudo, tendo em vista o pleno controle político-religioso, ela proclamou que Tamuz era a reencarnação de seu marido, o deus Nimrod. Assim se iniciou o culto a Semíramis como mãe de Deus, juntamente com Tamuz, o Deus Filho. Entretanto, em que base se deu as prerrogativas de Semíramis? Ralph Woodron atinou dizendo: a rainha-mãe de Tamuz, indubitavelmente, havia escutado a profecias da vida do Messias, que nasceria de uma mulher, pois essa verdade era bastante conhecida desde o princípio. De modo que Semíramis proclamou que seu filho foi colocado em uma forma sobrenatural e que ela era a semente prometida, o salvador do mundo. Porém, não somente era o pequeno adorado, mas também a mulher. A mãe era também igual ou mais que o filho. Com efeito, a rainha Semíramis foi mesmo além das palavras da profecia. Ela proclamou-se mãe de Deus e passou a exigir adoração a si própria. Sem dúvida, isto foi uma total distorção das palavras de Deus a Eva, mãe da humanidade. De fato, o Senhor nada disse a Eva de que ela seria uma deusa. Não houve nenhuma alusão à deificação de Eva. Nada disse o Senhor que Eva seria cultuada como deusa ou mãe de Deus. Essa foi uma invenção de Semíramis.
Então, irmãos, essa semana nós tivemos aí uma discussão sobre a questão da autoridade, né? Que deu uma polêmica com o que foi falado, né, sobre essa questão da autoridade. E a autoridade, em primeiro lugar, ela tem que estar submissa a Deus, como essa autoridade de Nimrod aqui, ela não estava submissa a Deus, né, assim ao homem, ela trouxe essa confusão e esse mal para a humanidade, como agora estamos caminhando da mesma forma para isso acontecer. Então, a promessa de paz que está sendo feita hoje, né, eu tenho uma que eu tirei da Wikipédia esses dias, e agora, nesse momento, nós temos aí a China, né, a Rússia, criando uma religião onde está modificando a Bíblia, né? O Papa está deificando a terra, né? Colocando ela como a mãe, a Pachamama. Então nós estamos caminhando aí para essa mesma Babilônia, né? Que hoje agora é mais política do que usado aí como torre, né? Se bem que vão construir também uma imagem para isso, né? Então, a Organização das Nações Unidas, né, tem sido a responsável, né, junto com alguns governos do mundo, por essa proclamação de uma paz, né, e por essa proclamação de uma terra unificada, uma terra unida, né, em torno de um único líder mundial, que seria análogo ao Nimrod nessa situação que nós vimos aí hoje na leitura do capítulo 11, né? Então, em 2001, duas décadas depois, aliás, em 1981 foi estabelecido o Dia Mundial da Paz pelas Nações Unidas. Em 2001, duas décadas depois, a Assembleia Geral votou por unanimidade para designar o dia como um dia de prevenção da violência e do cessar-fogo. A celebração deste dia é reconhecida por muitas nações e pessoas. Em 2013, pela primeira vez, o dia foi dedicado à educação para a paz, ou seja, pelos principais meios preventivos para reduzir guerra de maneira sustentável. E toda vez que isso acontece, né, a gente vê que não se concretiza essa paz, né? Então, logo começou a declaração dessa paz aí, né, nós temos também surgimento de muitos conflitos, muitas divisões. Então, agora eu vou parar aqui, né, e vou apresentar uma coisa que é pertinente à situação que nós precisamos para entender qual seja a vontade de Deus em relação ao que nós temos hoje. Vamos parar aqui. Então, veja só.